Bem-vindos de volta e vamos dar continuidade à nossa caminhada intelectual, né? E espero que esteja tudo tranquilo aí. Tá chovendo, tá calor, como é que tá aí o conforto, né, do seu lar, do seu escritório? Tá me escutando bem? Fone de ouvido ok? O som está ok? Um abraço para todos. E eu quero falar agora, né, dando continuidade às questões do Oriente Médio. Eu quero falar uma curiosidade: de onde vem tanto petróleo, né? Você já se perguntou de onde vem tanto petróleo no Oriente Médio, que é um dos países, né, olha, é uma das regiões mais, né, uma proporção petrolífera, né, absurda. A região do Oriente Médio, ela passou por vários processos naturais. Esses processos naturais, eles vêm ocorrendo há milhões, bilhões de anos, né? São questões geológicas naturais. Então, esses processos naturais que favoreceram o acúmulo de petróleo na região. Há 40 milhões de anos, o movimento das placas tectônicas, né? Placas tectônicas são aquelas placas que formam, né, a crosta terrestre. Nós temos a crosta continental e a crosta oceânica. Então, as placas tectônicas, elas são parte, né, dessa crosta, daquela fina casquinha, né, que ela envolve a superfície da nossa Terra. Aí, queridos, há 40 milhões de anos, o movimento das placas tectônicas ele contribuiu para o fechamento dos oceanos primitivos da região, né? Essa água evaporou e minúsculos vegetais marinhos se depositaram no fundo dos mares, né? Por meio da decomposição e também do aumento da pressão e da temperatura, o material orgânico desses micro-organismos deu origem ao petróleo, né? O petróleo da região. O choque entre as placas tectônicas também provocou dobras nas camadas do subsolo onde o petróleo se deposita. Nesses enormes reservatórios subterrâneos, né, o petróleo ficou armazenado entre os grãos de areia e as rochas sedimentares, deixando o petróleo fluir com uma certa facilidade, né? Então essa é uma curiosidade, né, de por que encontrar tanto petróleo na região do Oriente Médio, né, a ponto deles formarem um cartel chamado de OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né? E tem umas questões mais específicas, umas questões geológicas bem mais específicas, porém, no tocante, numa ideia central, uma ideia mais superficial, o petróleo daquela região provém, né, de questões naturais que muitos milhões de anos atrás corroboraram para que atualmente exista lá várias jazidas de petróleo, né, com um fluxo absurdo. E vamos continuar com a guerra no Iraque de Saddam Hussein. Você lembra desse ditador? Se não lembra, coloca a foto aí e coloque também, né, você deve ter pesquisado sobre Osama Bin Laden, do Afeganistão, né? Então, o Iraque ele tornou-se independente no início do século XX, com a ajuda do imperialismo britânico, né? No entanto, as fronteiras estabelecidas pelos ingleses, elas englobavam uma série de povos de diferentes aspectos étnicos e culturais, dentre os quais podemos destacar árabes, turcomanos, curdos e armênios. Desde seu surgimento, o Iraque apresenta uma grande instabilidade política. Isso se deve justamente à rivalidade existente entre grupos, né, entre diferentes grupos étnicos e religiosos, né, e os conflitos com o Irã e Kuwait. Além disso, em 2001, tornou-se o principal alvo da guerra contra o terrorismo, promovida pelos Estados Unidos. Esse alvo da guerra contra o terrorismo se deu
Por conta do quê? Lá no governo de George W. Bush, por conta do atentado de 11 de setembro de 2001. Vocês lembram? O atentado das Torres Gêmeas. Se você colocar aí, né, na pesquisa aí do seu navegador, rapidamente aparecerão lá 2 torres e os aviões atingindo-as. Então, além disso, devido às suas extensas reservas de petróleo, né, o colocam em um profundo jogo de interesses promovidos pelas principais potências mundiais. Então, o Iraque tem muito petróleo também. Tem aí alguns interesses envolvidos, né? Saddam Hussein, que era o ditador, né, que era o presidente da época lá, chegou ao poder sobre um discurso de cunho nacionalista, totalmente contrário aos Estados Unidos. Saddam Hussein liderou alguns conflitos que tinham por objetivo conquistar territórios reivindicados nos territórios do Irã e do Kuwait. Com a invasão norte-americana no Iraque, Saddam Hussein foi deposto e condenado à morte. Enquanto ditador, Saddam Hussein atuou de forma marcante na repressão aos xiitas, tá? E anote aí também, xiitas. A ONU não aprovou a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. A ONU, você já sabe o que é a ONU, né? Organização das Nações Unidas. Esta invasão ocorreu após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, assumidos, né, os ataques das Torres Gêmeas, que foram assumidos pela Al-Qaeda, liderada pelo então Osama Bin Laden, né? Que tiveram, né, os ataques eles tiveram como alvo os prédios, né, do World Trade Center e também do Pentágono. A invasão ocorreu sob o suposto pretexto de que o Iraque estava produzindo armas químicas de destruição